E assim convido os amados a se colocarem em pé e abrirmos a palavra do Senhor nesta porção das Sagradas Escrituras, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Estejamos em pé para fazermos esta leitura. A faremos de forma responsiva. Leremos todo o capítulo 3. São apenas 13 versículos. 13 versículos do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Diz assim a palavra do Senhor nesta porção das Sagradas Escrituras. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, como regresso de Timóteo, vindo do nosso rei, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que seja iguais, graças a nós, desejando muito ver, como também nós agora somos. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as privações e tribulações. E agora entendemos, se é que estáis amados no Senhor. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus. Ora, o nosso Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Todos, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Podei-vos sentar, queridos irmãos, que o Espírito de Deus ilumine o nosso entendimento, fale aos nossos corações, vivifique as nossas almas e nós cresçamos, como acabamos de ler, que nós cresçamos e sejamos confirmados no amor e na santidade, na presença de Deus e na presença do nosso Senhor, em especial no dia da sua vida. Queridos irmãos, dando continuidade à exposição de 1 Tessalonicenses, nós chegamos ao capítulo 3. E nesta oportunidade, nós vamos falar, neste capítulo, acerca das evidências do amor de Cristo palpitando em nosso coração. Evidências do amor de Cristo palpitando em nosso coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Nós vamos continuar falando do amor, porque é muito bom falar sobre o amor. Melhor que falar sobre o amor é vivê-lo, é tê-lo em nós e transbordá-lo. Ter este amor transbordando através de ações, de palavras.
E queridos, não é possível esconder, disfarçar ou camuflar o amor que Deus derrama nos nossos corações por meio do seu Espírito quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Esse amor, quando nos é dado, ele não fica escondido, ele não fica camuflado, ele não fica disfarçado. Tem alguns amores no nosso coração que nós buscamos não demonstrar. Tem alguns amores no nosso coração que estão tentando adquirir proeminência em nossas vidas. Mas esses amores nós não queremos demonstrar muitas das vezes, porque sabemos que eles não são bons ou não vão trazer boas coisas para as nossas vidas. Mas o amor de Deus, que é derramado nos nossos corações quando nós cremos em Cristo Jesus, este amor nós podemos nos entregar a Ele sem reservas. Nós podemos vivê-lo e evidenciá-lo. E é isso que nós vamos encontrar neste capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Nós vamos aprender que o amor genuíno nos torna instrumentos mútuos de crescimento na fé até o dia da vinda de Cristo Jesus. Assim, nós vamos estar vendo em 3 partes a porção deste capítulo 3. Vamos ver na primeira parte, dos versos 1 a 5, que o amor genuíno nos torna instrumentos para o fortalecimento dos irmãos em Cristo. O amor genuíno, ele nos consola com as boas novas da edificação dos nossos irmãos em Cristo, versículos 6 a 10. E o amor genuíno nos move a perseverar, orando para que os nossos irmãos estejam prontos para o dia da vinda de Cristo. Assim nós vamos ver este capítulo 3 nesta oportunidade. Caminhe comigo então, mantenha sua Bíblia aberta e vamos refletir na palavra do Senhor. Nós estamos no capítulo 3 e este capítulo 3, ele é a continuação da defesa do apóstolo Paulo acerca da acusação que ele estava sofrendo na cidade de Tessalônica. Na cidade de Tessalônica, muitas pessoas tinham se voltado contra a igreja, aqueles que não aceitaram e não aceitavam que muitos houvessem saído do meio deles e deixado os deuses deles, os ídolos deles, e agora viviam debaixo de outra lei, tinham um outro costume, tinham outras prioridades. Estas pessoas queriam que esses que foram convertidos pelo Senhor voltassem para o antigo estilo de vida, voltassem à idolatria, voltassem aos costumes que viviam. E assim, eles, usados pelo maligno, fizeram inúmeras acusações contra Paulo, contra o Evangelho, contra a conduta do apóstolo Paulo, contra Cristo. E assim, o apóstolo Paulo, do capítulo 2 em diante, ele está apresentando essa defesa de que a mensagem é verdadeira, os pregadores eram idôneos, o comportamento foi idôneo, e aqui, a partir do versículo 17 do capítulo 2, até a conclusão do capítulo 3, ele está falando e fazendo a defesa de que ele de fato ama aqueles irmãos e existe o amor genuíno e verdadeiro em seu coração para com aquela igreja. Vimos um pouco sobre isso no domingo passado, dos versículos 17 a 20 do capítulo 2, e hoje nós vamos ver o capítulo 3. No capítulo 3, ele vai então falar sobre, na primeira parte, o como ficou o coração dele com relação de estar distante dos irmãos. Não só o coração de Paulo, mas o coração dele, de Silas e de Timóteo. Sigamos no texto bíblico. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Nos versículos anteriores, em especial no capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que o fato de estar distante daqueles irmãos era como estar orfanado deles. É como uma criança que perdeu o pai e a mãe. Este era o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo estava sentindo com relação àqueles irmãos. Assim como uma criança que perde o pai e a mãe, fica sem quem o defenda, quem o ampare, se sente perdido e deslocado no mundo, assim eu estou me sentindo com relação a vós outros.
E esse sentimento não era pouco, era grande, era forte. E agora no capítulo 3 ele vai mostrar com mais nuances como estava o coração não só dele, mas de Silvano e de Timóteo. Ele diz que isso se tornou tão forte que ele não pôde mais suportar. Não tinha mais como suportar. Paulo desejou ir até Tessalônica, mas nos versículos anteriores ele diz que Satanás barrou. Satanás barrou Paulo. Mas aquele que ama, ele busca meios de cuidar daqueles a quem ama. E assim, o apóstolo Paulo não pôde ir. Satanás barrou o apóstolo Paulo, mas em consenso ele, Silvano e Timóteo escolheram uma opção. Vamos enviar Timóteo. É interessante que ele coloca aqui no versículo 2, enviamos nosso irmão Timóteo. Ele não envia qualquer pessoa, ele envia Timóteo. E o apóstolo Paulo vai dizendo aqui, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Ele manda Timóteo, não é qualquer pessoa, é um mensageiro, é um embaixador, é um servidor do Evangelho de Cristo. Não estamos mandando qualquer pessoa, não queremos só fazer fofoca ou receber fofoca, nós não só queremos saber informações, nós estamos enviando um ministro de Cristo em vossa direção. E qual o propósito, então, de ser enviado Timóteo? Ele vai nos explicar aqui. Em benefício da vossa fé. Nós estamos mandando alguém capacitado pelo Senhor, capacitado no Senhor, confirmado pelo Senhor, para o benefício da vossa fé. Esse benefício da fé é para confirmar e exortar os irmãos. Paulo não tinha nenhuma notícia da igreja de Tessalônica, aquela comitiva também não. Eles não sabiam como eles estavam. E assim Paulo manda Timóteo para poder saber como estava a situação espiritual. Será que eles sobreviveram? Será que eles perseveraram na fé? Será que eles continuavam crendo no Senhor Jesus Cristo? E aqueles primeiros sinais, as evidências que ficaram manifestas, no momento quando Paulo, Silas e Timóteo estiveram com eles, será que ainda continuam esses sinais em evidência na vida daqueles irmãos? Paulo manda para confirmar e para exortar também que os irmãos perseverassem nesse bom caminho. Porque a inquietação e o problema, a dificuldade era grande, versículo 3, a fim de que ninguém vos inquiete com estas tribulações. As tribulações continuavam, perseveravam, e assim não era em vão, não era um passeio de Timóteo. Ele ia para uma igreja que estava sendo inquietada por tribulações. Paulo ainda esclarece que ele já havia dito para os irmãos que o ministério deles era um ministério de dificuldades, de tribulações. Então, não se inquietem por nossa causa, ele está dizendo. Não se esqueçam que nós fomos vocacionados para viver este bendito evangelho e anunciar este bendito evangelho. E aqueles que são vocacionados para viver e anunciar vão encontrar muitas dificuldades por onde andarem. Por isso, não chorem se condoendo por nós, interceda por nós, para que o Senhor nos dê força, porque nossa vida não será diferente, o apóstolo Paulo está dizendo isso. E aqui é importante a gente estar sendo relembrado disso, porque muitas das vezes, como pregadores do Evangelho, como ministros do Senhor, nós queremos viver uma vida de sombra e água fresca, mas não é isto que está prometido para aqueles que são chamados e vocacionados para este trabalho. Ele é chamado para anunciar as boas novas e sabe que encontrará oposição, sabe que encontrará dificuldade, tanto dentro quanto fora da igreja, na sociedade no geral. Quanto mais nós procurarmos a viver e anunciar as boas novas, mais dificuldades nós encontraremos. O apóstolo Paulo está relembrando isso para os irmãos de Tessalônica. E ele diz isso na segunda parte do versículo 3 e no versículo 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Ele volta novamente a enfatizar o que ele já havia dito no versículo 1. Foi por isso que,
já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Ele repete em especial para dar ênfase para aqueles irmãos, que de fato ele se preocupava, ele tinha interesse nas almas de cada um deles. Queridos, é muito bom e importante que a gente ame e demonstre e diga às pessoas que nós as amamos em Cristo. Uma das principais coisas do amor de Deus, além dele nos amar, ele se preocupa em enfatizar que nos ama e nos deixar seguro de que somos amados por ele. É por isso que eu tenho dificuldade com uma ramificação, com uma teologia de uma ramificação do cristianismo, que na maneira de pregar o evangelho não deixa as pessoas seguras de que são amadas por Deus e que esse amor é um amor eterno. Porque o Senhor vem para nos conceder segurança de que somos amados, de que estamos no seu amor e de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As esposas precisam ouvir dos seus maridos que ele as ama. Os pais precisam dizer para os filhos, nós precisamos dizer para os nossos irmãos, nós precisamos dizer isso para os outros, e não pode ser algo da boca para fora. Tem que ser algo verdadeiro. E é possível ser algo verdadeiro porque o amor de Deus é derramado no coração daquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso, quem creu em Cristo recebeu o Espírito e foi derramado nele o Espírito, o amor de Deus, pode de fato amar, porque agora está capacitado para amar e já recebeu amor em abundância para demonstrar. E o apóstolo Paulo aqui então não poupa palavras para falar àqueles irmãos e deixá-los seguros de que eles eram amados por ele, que ele se interessava pela condição da fé dele. Mandei indagar o estado da vossa fé. Por que ele faz isso? Porque o apóstolo Paulo ele explica no final do versículo 5, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Queridos, nós devemos lançar a semente, e se a semente germinar, precisamos cuidar da semente, e sabermos que nós temos um adversário que não brinca em serviço. Aí é o que vai chegar a questão. Mas como assim, pastor? Como é que Paulo pode estar com medo aqui nesse momento, se no capítulo 1 ele falou da segurança da eleição daqueles irmãos? Aqui ele está dando ciência de como foi que ele conduziu Timóteo àqueles irmãos. Ele sabia o que ele tinha visto no primeiro momento, quando ele esteve lá com os irmãos, eles evidenciaram tudo quanto é necessário ser evidenciado de que eles são eleitos. Mas será que eles continuaram a evidenciar isso? Quando Timóteo vai, muito tempo depois, um ano e meio, 2 depois, ele volta dizendo para Paulo, Paulo, do mesmo jeito que eles começaram, eles continuam caminhando. A mesma fé que eles evidenciaram, eles continuam evidenciando. O mesmo amor que eles mostraram, eles continuam mostrando. A mesma esperança que se manifestou nas palavras e nas ações deles continua viva no coração deles. Então, no capítulo 1, ele já está dando a resposta, ele está respondendo a essa atitude do capítulo 3. E agora, no capítulo 3, ele está só comentando dos fatos que aconteceram antes dele escrever a carta. Por que ele mandou Timóteo até eles? E Timóteo vai para saber do estado da fé daqueles irmãos, vai para consolar e vai para confirmar e para exortá-los, para que não ficasse perdido o trabalho que foi efetuado. Nós sabemos que é possível que as pessoas reajam no primeiro momento com alegria, com gratidão e deem sinais de que parecem que são bons frutos. E nós temos isso na parábola
da semente e os terrenos em Mateus, quando a parábola do semeador vai dizer que o semeador saiu a semear e semeou a semente pelo caminho. E semeou a semente em terra rochosa. E semeou a semente em terra onde havia espinhos. Mas também semeou a semente em boa terra. No primeiro terreno que foi semeado a semente, os pássaros vieram e comeram logo a semente e nada aconteceu na vida daquela pessoa. No segundo, a pessoa recebeu com alegria, mas quando veio a tribulação, morreu porque até não havia profundidade na terra e secou-se a raiz. Na outra, começou a crescer, começou a parecer que era verdadeiro, mas a paixão pelo mundo e a sedução das riquezas fez sufocar aquilo que estava se manifestando na vida da pessoa. O apóstolo Paulo era conhecedor disso. Verdadeiramente, os eleitos de Deus, eles manifestam quando são convertidos os sinais da sua eleição, mas eles permanecem evidenciando esses sinais durante a sua vida. Eles dão frutos, eles dão muitos frutos, eles passam a sua vida dando frutos. E é exatamente o que Timóteo está indo ver lá naquela comunidade, como eles estão. E assim, o apóstolo Paulo usa essas declarações para fortalecer os irmãos de que ele os ama e a atitude tomada foi para fortalecer os irmãos na fé em Cristo. Algo interessante que nós temos aqui é que o apóstolo Paulo, por amar aqueles irmãos, ele manda Timóteo. E Timóteo é o filho na fé de Paulo. Timóteo é um ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E as palavras que Paulo usa aqui, elas são equivalentes às mesmas palavras que quando Jesus fala da vinda do Espírito. Eu mando um semelhante a mim, o mesmo que eu sou, ministro como eu, consolador como eu. Eu não posso ir, mas eu mando um semelhante. O apóstolo Paulo aqui também está mostrando na sua maneira de viver, de desenvolver o seu ministério, que ele é um imitador de Cristo. Eu não posso estar com vocês, mas não vos deixarei órfãos, enviarei até vocês um semelhante a mim. E assim é Timóteo. Assim é Timóteo para aquela igreja. Verdadeiramente, o amor genuíno nos torna instrumentos para que os que foram convertidos sejam edificados. Nos move a agir como Jesus Cristo em prol do fortalecimento da igreja, do cuidado daqueles que são novos na fé. O amor genuíno nos faz amarmos uns aos outros como Cristo nos ama. Esse amor produz ações que têm o propósito de manter firme aqueles que foram convertidos, de exortá-los a perseverarem no caminho e de manter neles uma fé saudável. Mas não somente isso. Esse amor que nos move a agir também nos move a muito mais, versículos de 6 a 10. Ele, enquanto nós agimos para fortalecer, exortar, consolar, manter na fé, esse amor nos traz um retorno incomparável, inigualável. Versos de 6 a 10, o apóstolo Paulo vai dizer: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmão, por isso fomos consolados acerca de vós. Esse amor que me move a consolar e confortar os meus irmãos, quando eu sei do estado da fé e
da qualidade, da maneira como eles estão andando em Cristo, isso me consola. É consolador. Para aqueles que amam os irmãos em Cristo, eles se sentem consolados em saber que os seus irmãos permanecem na fé. Permanecem guardando a palavra do Senhor. Consola o coração, consola o nosso coração saber que os irmãos estão vencendo as tentações, estão perseverando nas tribulações. As angústias não estão derrotando vocês. Vocês não se afastam de Cristo por conta das angústias, das perseguições, das tribulações, das acusações, das inquietações. Nada destas coisas estão afastando vocês de Cristo, da comunhão com Cristo, da comunhão com os santos, de perseverar buscando cada vez mais força do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, isso nos consolou, essas boas notícias nos consolam. E aí ele vai dizer, o quanto que isso nos consola? Nos consola de tal maneira que nós rendemos graças ao Senhor. Versículos 9 a 10. Nós rendemos graças ao Senhor, tributamos a Deus no tocante a vós outros e por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus. Essa é a alegria, e essa alegria é a alegria do Espírito Santo, alegria no Espírito Santo que só pode sentir e só vive e evidencia aquele que recebeu novo coração, nova fé, e percebe, entende, vive a unidade do Espírito na unidade da comunhão do corpo de Cristo. Assim, o amor genuíno conforta o nosso coração com o progresso espiritual dos nossos irmãos. Quanto mais os nossos irmãos crescem em Cristo, permanecem fiéis, mais nós nos sentimos confortados, animados, fortalecidos para continuarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Queridos irmãos, esse amor é maravilhoso, nos alegrando o nosso coração, quando nós vemos nossos irmãos sustentados na fé, por meio de crer no Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso, este amor genuíno mantém o nosso fervor em continuar orando pelos nossos irmãos. Nós oramos, adquirimos boas notícias, sabemos que eles estão vencendo o pecado, as tribulações, as dificuldades, as angústias. Louvado seja Deus por isso. Não é por isso que paramos de orar, muito pelo contrário, saber boas notícias da manutenção e do desenvolvimento da fé dos nossos irmãos, naqueles que têm o genuíno amor derramado pelo Espírito Santo em seus corações, eles são renovados no compromisso de perseverar, orando por aqueles que Cristo morreu. Os versículos de 11 a 13. O apóstolo Paulo diz, ora, o nosso Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. A oração do apóstolo Paulo é, amém, louvado seja Deus, me alegro com que vocês estejam crescendo. Ah, mas não pense que só porque eu recebi boas notícias de vocês, o meu coração se deu por satisfeito em receber boas notícias. Vamos continuar orando, porque o que eu quero é estar presente com vocês e quero vocês presente comigo. Boas notícias não substitui a presença e o culto do povo de Deus e a comunhão do povo de Deus e a proximidade do povo de Deus. Não somente isso, depois de falar essas questões, ele diz, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Louva a Deus, porque o amor está evidente na vida de vocês. Mas não pense que existe limite para o crescimento no amor. Não há limite para se crescer no amor. Sabe por quê? Porque o amor que foi derramado em nossos corações, o amor que vem de Deus, por ser o próprio Deus, ele é infinito como Deus. Por isso, nunca pense que você cresceu demais na vivência e na expressão do amor.
você nunca vai crescer o suficiente. Você nunca cresceu na totalidade do amor. Você nunca vai esgotar o crescimento do amor. E é por isso que o apóstolo Paulo ora. E é por isso que nós devemos estar orando uns pelos outros e orando por nós mesmos. Senhor, me leva. Senhor, nos leva a crescer neste bendito amor. Porque o amor de Deus, ele é infinito. Nós cresceremos, 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 cresceremos e ainda terá muito para crescer. E quanto mais nós crescermos neste amor, mais nós vamos querer crescer nele. Quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer. Quanto mais ele nos alegra, mais nós queremos ser alegrados por ele. E quanto mais esse amor cresce, quanto mais esse amor nos alegra, mais nós estamos preparados e desejosos da vinda do Senhor Jesus. Estamos prontos para que Cristo volte. E é isso que ele coloca no versículo final, do capítulo 3, no versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Quanto mais nós crescemos neste amor, mais nós queremos a vinda do nosso Salvador, e mais nós estamos prontos para este grande dia. O apóstolo Paulo, então, coloca todas estas declarações para que os irmãos estejam seguros de que aquela comitiva, aquele grupo de obreiros, ama a eles de verdade. Ama a eles com o amor de Cristo. Ama a eles no Espírito Santo. E tem orado por eles. E tem se preocupado com a alma deles, com a fé que Deus plantou em seus corações. Amados irmãos, se semelhante ao apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, se semelhante os irmãos que estavam na igreja de Tessalônica, nós também fomos convertidos, recebemos o Espírito Santo. Se aconteceu conosco o mesmo que aconteceu com eles, então podemos nos amar com este mesmo amor e desta mesma maneira. Podemos, e não só podemos, mas devemos expressar esse amor uns para com os outros. Sermos imitadores de Cristo, imitando a Cristo na demonstração do amor, uns para com os outros. Mostrando o amor não somente em palavras, mas também em ações eficazes, como nós encontramos aqui. Essas ações são ações de estar próximo, ações de estar junto, ações de orar com ações de graças, mas também orar para que cresçamos neste amor, para estar pronto para a vinda do nosso Senhor. Se esse amor está nos nossos corações, nos amemos então desta maneira. Expressemos este amor com palavras que transmitam essa mensagem. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos fortaleça, nos leve a amar assim, a demonstrar com alegria este amor. E não ser meras palavras, mas serem palavras cheias de vida. Palavras cheias do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar e após esta oração, passaremos para a ministração da ceia do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, nós louvamos a Ti porque o Senhor é amor. O Senhor nos amou e o Senhor derramou do Teu amor em nossas vidas, quando o Senhor nos resgatou e nos tornou Teus. E agora nós Te pedimos, desperta-nos e capacita-nos a amarmos uns aos outros, a amarmos como o Senhor nos ama, sermos Teus imitadores em todas as coisas, nas palavras, nos atos, no pensamento, nos sentimentos, nas obras que fizermos. E que as nossas obras reflitam que verdadeiramente estamos imitando ao Senhor.
que haja nos nossos corações interesse de cuidarmos uns dos outros, consolarmos, confortarmos e usarmos a Tua palavra para aperfeiçoar os nossos irmãos na fé. E que isso seja feito por amor, com amor, para que sejamos confirmados para o dia da Tua vinda, e o desejo pela Tua vinda seja cada vez mais forte e nítido em nossas vidas. Pai, assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a ceia do Senhor nesta oportunidade. Nos preparemos para a ceia do Senhor entoando o hino 346 do Inário Novo Cântico, a ceia do Senhor.